Oi, pessoal, vamos para a geografia agora e hoje nós vamos aprender sobre o tempo atmosférico. No nosso meio ambiente, pessoal, nós temos aí o tempo, o clima e eles têm diferença que hoje nós vamos aprender. A manchete a seguir indica uma característica muito comum do tempo atmosférico. O tempo, gente, é uma condição que sempre muda. Por exemplo, quando nós assistimos o jornal, sempre tem a previsão do tempo, não é mesmo? Essa previsão do tempo, ela vai indicar, por exemplo, se vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer calor. O tempo, ele muda constantemente, dependendo de vários tipos de mudanças que podem ocorrer na atmosfera. Então, a manchete diz o seguinte: semana deve acabar com nova mudança no tempo, mais frio e chuva em Piracicaba. Bom, gente, de acordo com essa manchete, o que vai acontecer com o tempo atmosférico? A gente pode perceber que as principais características do tempo atmosférico, ao perceber a temperatura do ar, a gente pode perceber se o ar está mais frio ou mais quente, observando se há nuvens no céu, anotando a quantidade de chuvas e o comportamento dos ventos. No mesmo dia, gente, nós podemos ter vários tipos de mudanças aí no tempo atmosférico. Um dia pode amanhecer chuvoso, frio, apresentar céu ensolarado, calor durante a tarde, esfriar durante a noite. Estes tipos de mudanças nós chamamos de tempo atmosférico. Então, essa variação aí do tempo que acontece, gente, nós chamamos de tempo atmosférico. Então, o tempo, ele muda constantemente, dependendo de quê? Da ação do vento, da ação da chuva. Olha lá as paisagens, gente. Primeiro, tá mostrando o quê? Um dia ensolarado, não é? Tem presença de nuvens? Tem. Agora, olha a outra fotografia. Esse mesmo lugar aí, num período da tarde. O céu está repleto de nuvens carregadas, tem a ocorrência de chuva. Então, nós podemos perceber que naquele mesmo lugar houve o quê? Uma mudança. Essa mudança foi o que? Repentina? Sim, por exemplo, de manhã estava sol, à tarde o tempo fechou. Então, por isso que nós sempre falamos assim: o tempo está calor, o tempo está chuvoso. Então, toda essa diferença refere-se ao tempo atmosférico. E o clima, gente? O clima nada mais é do que o conjunto de características do tempo atmosférico determinado num determinado lugar. O clima muda, gente? Não, o clima não muda. Então, de acordo com o local, os estudiosos ali, eles vão e estudam aquele local. Faz calor toda a vida lá naquele local? Faz. Em determinada época do ano chove? Sim. Em determinada época do ano chove? Não. Então, com essa variação aí, gente, eles vão percebendo como é o clima de um lugar. Então, cada lugar tem o seu clima. Aqui no Brasil, por exemplo, as 5 regiões do Brasil, elas possuem o clima próprio delas. Por exemplo, lá no Amazonas, nós temos o clima equatorial, que nós já estudamos sobre o clima. O clima equatorial, ele tem o quê? Presença de chuvas durante o ano, né? Faz calor durante a noite, faz frio. Então, toda essa variação, gente, que acontece durante o ano, ela não muda. Então, aí eu chamo de clima. Então, é só você lembrar: o tempo atmosférico pode mudar de uma hora para a outra. E o clima pode mudar? Não, o clima é uma condição do local, certo? Então, gente, nosso planeta acontece em diversos tipos de clima. Olha lá a primeira imagem. Está se referindo a uma área do município de Araucária, lá no Paraná. Esse clima dessa região, gente, ele é o subtropical. Como que é o clima subtropical mesmo?
Ele apresenta o quê? Elevadas temperaturas, ou seja, altas temperaturas no verão. Quando é o inverno, gente, fica muito frio. E ele também tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, né? Um local que eu posso dizer assim, no inverno é bastante úmido, frio, ocorre chuvas durante o ano e no verão é bem quente. Agora, gente, olha lá na Bahia. Esse município aí é lá de Itacaré. O clima desse lugar é tropical úmido. Esse clima, gente, ele tem o quê? Temperaturas altas e chuvas distribuídas também ao longo do ano. Locais que têm mar, gente, geralmente chove bastante durante o ano, tá bom? Agora vamos para a nossa atividade. A questão número 1, gente, diz o seguinte: pede para a gente ler a manchete. Ventos trazem mais frio para a capital do Brasil durante as madrugadas desta semana. Gente, trazer mais frio, segundo o vento, certo? Num determinado dia, num determinado momento, está se referindo ao tempo atmosférico ou ao clima? Então, quando eu falo assim, por exemplo, nossa, hoje à noite fez bastante frio, mas hoje de manhã já está um pouquinho com a temperatura alta. Então, eu posso dizer que o que mudou? O clima ou o tempo atmosférico? O tempo atmosférico, não foi? Então, nesse caso aqui, qual foi, gente? O tempo atmosférico ou o clima? E como que você chegou a essa conclusão, gente? Como que você pode concluir que foi uma mudança no tempo atmosférico ou no clima? Então, você vai ter que argumentar essa questão aí, tá bom? Agora, aqui na número 2, você vai escrever a letra T para as frases que se referem ao tempo atmosférico e letra C para o clima. Pode mudar repentinamente durante o mesmo dia. Tempo ou clima? Notamos sua característica percebendo a temperatura do ar, o comportamento do vento, observando a quantidade de chuvas, nuvens em um determinado momento. Tempo ou clima? É definido por meio do registro e da análise de variações atmosféricas momentâneas durante cerca de 30 anos. Clima ou tempo? Então, é só você lembrar. Tempo atmosférico pode mudar de uma hora para outra, do dia para o outro, e clima não. O clima já é o quê? Constante, é uma variação da temperatura própria daquele lugar. Se o lugar é quente, se o lugar é frio, se o lugar ocorre muitas chuvas, tem seca durante o ano. Agora, aqui na questão número 3, você vai anotar as informações a seguir. De acordo com as características do tempo do local que você vive. Se você vive em Goiânia, você vai pesquisar sobre Goiânia. Se você vive em Goianira, Goianira, ok? Bom, gente, o que nós vamos fazer? Você vai anotar as características do tempo atmosférico que você pode observar durante o dia hoje. Então, hoje você pode fazer aí um pouquinho mais tarde para você analisar essas 3 partes aí. Por exemplo, manhã, como que estava o tempo na manhã? Estava uma temperatura mais amena, tranquila, ou um calor absurdo? E na tarde? E durante a noite? Então, você vai escrever as características que você pôde observar, ok? Agora, a questão número 4, você vai descrever as condições do tempo atmosférico na paisagem da fotografia. Quais são as condições desse tempo? Está o quê? Um clima bem ensolarado, nuvens, sem presença de nuvens, ou chuva. O que você pode observar aí? Então, você vai registrar, ok? Bom, meus amores, então é isso. Nossa aulinha de hoje. Lembrando que o tempo atmosférico é uma variação da temperatura que pode ocorrer mudanças no mesmo dia, certo? Num determinado dia. E o clima é a condição, a característica de um determinado lugar, certo? A característica da variação do tempo atmosférico. Então, no clima não há mudança e no tempo atmosférico há mudança, certo?
Então é isso, pessoal.